Então você vai me dizer que eu tenho que provar a inocência dele enquanto a acusação não prova a culpa? Que Estado de Direito é esse que você invoca? Não, mas o senhor que Estado de Direito é esse que nós estamos? Olha, Desculpa, o senhor está chandando. Uma prova irrefutável. É uma prova irrefutável. Excelências, são 1.200 aparelhos eletrônicos apreendidos. São 1.214 laudos de extrato de aparelhos celulares. São 158 mil mensagens do celular daquele que, atecnicamente, é chamado de delator. 77 gigabytes. Jeffrey Chiquini, advogado do militar Rodrigo Bezerra de Azevedo, no processo pelos supostos atos golpistas de janeiro de 2023, fez uma belíssima defesa de seu cliente e, por tabela, esclareceu como alguns setores da PF atuam. E logo após deu uma entrevista ainda mais esclarecedora sobre sua defesa. Mesmo sendo para o canal ICL de viés esquerdista, a jornalista se manteve extremamente profissional e conduziu a entrevista de forma séria. Alguns pontos foram bem esclarecedores e de melhor entendimento do processo, já que ali Chiquini não precisava manter o rito formal dos tribunais. Porém, sempre temos algo para estragar. O militante e blogueiro Guga Noblar, desrespeitando a jornalista, toda hora interrompia com perguntas, tentando lacrar, achar algum deslize. Rápido foi colocado no lugar dele, mas por aí você tira como atua certo tipo de militante. O respeito passa longe. Vamos acompanhar, intercalando a entrevista com a atuação do advogado do tribunal. Se prepare, porque foi show! A verdade tem que ser posta. A verdade tem que ser mostrada. O inocente grita. O inocente grita a sua inocência. Ficou muito claro hoje que nós temos um inocente preso. Excelências, são 1.200 aparelhos eletrônicos apreendidos. São 1.214 laudos de extrato de aparelhos celulares. São 158 mil mensagens do celular daquele que, atecnicamente, é chamado de delator. 77 gigabytes de documentos do celular daquele que, atecnicamente, é chamado de delator. E não há uma única menção a esse força especial chamado Rodrigo Bezerra de Azevedo. O montante de zero. Conseguimos demonstrar e provar que o relatório final da Polícia Federal é uma farsa. Isso é muito injusto, isso é inadmissível em Estado de Direito. Eu disse, não tenho medo de errar. A Polícia Federal, com muito respeito a essa instituição, ou melhor dizendo, o delegado Shor, comprou uma coleira e saiu atrás do cachorro. A Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, desconsiderou a prova, ministro Zanin, que nós da defesa tivemos que, com muito esforço, conseguir. O senhor fez uma crítica muito severa e pessoal ao Shor. De forma alguma. Pessoal não, um advogado de beca numa tribuna da Suprema Corte desse país exigindo que um servidor público respeite a lei, não tem nada de pessoal. Nuvem do iPhone! Agora a Polícia Federal e a PGR vai ter que dizer que a Apple mente. A Apple que mente. A Polícia Federal fala a verdade sem documento, e a Apple e o Rap mentem. Ele é um servidor público, merece respeito à legislação e está omitindo a verdade da corte. Esse relatório final da Polícia Federal, ou melhor, do agente público Shor e da PGR, tentaram induzir a erro a Corte Suprema do nosso país. Eu, na condição de advogado, a última barreira contra a injustiça do meu cliente, apenas expus a verdade. E é sempre isso que eu vou fazer. Dia 15 de dezembro de 2022, a farsa da Polícia Federal disse que o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo estava nas proximidades da residência do ministro Alexandre de Moraes, ministro Fux. Agora o senhor falou de um telefone, que o telefone que estaria sendo usado pelo agente Brasil, daquele grupo Copa, não estava nas mãos do seu cliente. Com quem estava esse telefone? Que telefone é esse? Então ele não era do seu cliente? De quem era esse telefone? Quem diz isso não sou eu, é a Apple. A acusação agora, para rebater a minha fala, que é baseada em provas, procure a Apple e prove que a Apple mente. Porque os elementos probatórios que eu trago aos autos são elementos retirados da nuvem de um iPhone, que tem dia e horário bem precisos.
Ministro Alexandre de Moraes, Rodrigo Bezerra de Azevedo, equivocadamente, foi colocado às proximidades da vossa residência. Não era ele. Se aquele fato aconteceu, ministro Alexandre de Moraes, o verdadeiro criminoso está solto. Aquela data, aquele dia, aquele horário, era aniversário do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. A Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, desconsiderou a prova, ministro Zanin, que nós da defesa tivemos que, com muito esforço, conseguir. E o relatório da Polícia Federal traz herbes, ou melhor, fala que herbes existem sem nos mostrar. Herbes é a localização da antena, a gente tem que explicar tudo, certo? Vamos lá, esse celular aqui está conectado. Estação rádio base, ele está trocando sinal com alguma antena. Se ligarmos lá na TIM, se um juiz pede para a TIM informar onde eu estou com esse celular agora, vai dizer que eu estou na antena aqui nas redondezas do STF. A Polícia Federal, no relatório final, traz uma informação de a herb, que é esse sinal de celular, está nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes, quando a nuvem da Apple diz que meu cliente está em Goiânia, 3 horas daquela localização. Então seriam celulares diferentes? Exatamente, é nesse ponto que eu vou chegar. Por óbvio, são celulares diferentes. Então ele não poderia estar com o celular ali monitorando o Alexandre, enquanto um outro celular dele, que é esse que você pegou, a herb, a localização? Não, porque um tá 3 horas do outro. Esse que é o problema. Um tá num lugar a 3 horas do outro. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão é que meu cliente só teve um celular durante toda a sua vida. E o dia que dizem que ele iria atentar contra o ministro Alexandre de Moraes era nada mais, nada menos que o aniversário dele. Isso não aconteceu. No dia e horário que a Polícia Federal fala que o Rodrigo Bezerra de Azevedo estava nas proximidades da casa do Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino, ele estava em casa, comemorando seu aniversário. Bastava a Polícia Federal pegar o documento de RG. Era aniversário do Azevedo. Ele estava em casa com a esposa e com a filha, respondendo mensagens de WhatsApp. Cadê, ministro Zanin, a extração do celular do coronel Azevedo, que está preso há 6 meses, o mesmo tempo que ele demorou para conseguir esse gorro preto? Ele estava em casa, jantando com a sua família, trocando mensagens, agradecendo os parabéns que ele está Mas como eu recebendo. disse para o senhor, o fato dele estar trocando mensagem, pedindo comida para entrega, ele pode fazer isso daqui. Ele pode fazer isso da frente da casa do Alexandre de Moraes. Mas daí a estação Rádio Base vai mostrar que ele não estava. Ah, então você vai me dizer que eu tenho que provar a inocência dele enquanto a acusação não prova a culpa? Que Estado de Direito é esse que você invoca? Não, mas o senhor Que Estado de Direito é esse que nós estamos? Olha, Desculpa, o senhor está xandando. Uma prova irrefutável. É uma prova irrefutável. Troca de celular, de mensagem. Ele não tem uma foto. O senhor assistiu? O senhor assistiu? Era o aniversário dele. Ele tirou uma foto O senhor comemorando o assistiu? aniversário. Você quer se habilitar como assistente de acusação e Não, auxiliar eu a PGR? quero entender por que é tão irrefutável assim. Eu tenho a foto. Eu tenho a foto. Tem foto dele em casa? Sim, você está muito precipitado, você está muito ansioso, calma. Você está muito ansioso. Não, você está muito ansioso, você é tendencioso e eu vou te provar. A Polícia Federal fala que no dia 14, tá? Já que você quer prova, tá? No dia 14, o meu cliente estava com o celular particular dele no quartel. A Polícia Federal fala isso, que meu cliente estava com o celular dele no quartel e o celular dele não saiu mais do quartel até o dia 18. Pronto, é disso que se trata. Celular pessoal O dele. celular pessoal dele chega no quartel, calma, deixa eu concluir. Dia 14 o celular dele está no quartel. Até o dia 18 o celular dele está no quartel. É isso que a Polícia Federal fala. Acontece que no dia 14 à noite eu tenho uma foto que ele fez uma selfie com o celular dele num sushi. O que ficou no quartel não é o celular dele. A Polícia Federal fala que é o celular dele. Ou seja, Então essa é a inconsistência que o senhor está apontando. uma delas, ele tira uma selfie, a Apple fala que aquela foto é do celular dele, na localização do sushi tal, às 23 horas da noite, ou seja, já não bateu com a informação da PF. A PF fala que esse celular ficou até dia 18 no quartel. Dia 15 foi o aniversário dele, ele pediu um rap em casa com esse celular, o rap vem a nota fiscal dizendo onde foi pedido, 2 raps desse aparelho para jantar em casa com a família. E ele respondeu mensagens de aniversário. Bom, então No isso dia do é, aniversário, se tudo que o senhor está falando está correto, a gente tem que imaginar que alguém estava com esse celular nas imediações da casa do ministro Alexandre de Moraes, Outro celular, que era a né? pessoa que seria o tal do Brasil nesse grupo Copa, né, Copa 22. Meu cliente nunca esteve. Então tem alguém que ainda não foi pela Polícia Federal.
Esse problema é da Polícia Federal e da PGR, não é meu. O que eu não admito é que o inocente esteja preso, acusado de ser um Brasil, sendo que nós refutamos que ele não é o Brasil. Agora, a questão é, no interrogatório na Polícia Federal eu provei que meu cliente não é o Brasil. Na resposta à acusação, eu provei que meu cliente não é o Brasil e até agora essas provas não foram analisadas. Por isso bradamos hoje na tribuna para que analisem as provas que até hoje a acusação não trouxe diversos. Vocês têm que entender que a acusação traz falas, eu trago prova. Tudo que a acusação fez até agora foi falar, sem nenhum documento. Fala que tem herb, me dê acesso. Faz 6 meses que eu estou pedindo essa herb e eu não tive acesso. Excelências, há 6 meses, Rodrigo Bezerra de Azevedo está preso porque a Polícia Federal falseou sua herb e até agora eu não tive acesso. O que querem esconder? Agora, só para eu deixar claro que a questão da foto e do aniversário. No dia do aniversário, que seria o dia que ele teria monitorado o Alexandre de Moraes, as provas que vocês têm de que ele não teria monitorado seriam as trocas de mensagem. Foto... Não, foto, ele diz que tem foto. Não, foto no dia 15, foto do dia 15 eu não tenho. Eu tenho trocas de mensagem... Você tem uma foto do dia seguinte, no sushi? Não, no dia anterior, no dia 14. Só que no dia 14 o celular dele era para estar no quartel, esse é o ponto. A questão é que no dia 15 ele mora em Brasília, a 3 horas daqui. A casa do Alexandre de Moraes é em Brasília. Na hora que a Polícia Federal fala que ele, Rodrigo Bezerra de Azevedo, estava nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes, nessa mesma hora ele estava a 3 horas daqui em Goiânia, respondendo mensagens de parabéns, pedindo rap para jantar com a família no aniversário dele. Agora, você olhar isso de forma isolada, você pode até querer me duvidar das minhas informações. A questão é, todo o período que a Polícia Federal fala de monitoramento dos FEs à autoridade, o meu cliente estava na Espanha. Meu cliente não participou das datas de monitoramento. Todas as reuniões que disseram que os FEs se encontraram, a própria Polícia Federal fala que o Rodrigo não estava nessas reuniões. A Polícia Federal pôs isso no relatório? Não pôs. A PGR teve a hombridade de colocar isso na denúncia? Não teve. Que processo é esse? Por que a acusação falseia os fatos? Mas sobre esse ponto específico do dia que ele teria monitorado o Alexandre, que foi o aniversário dele, não tem nenhuma foto, nenhuma imagem dele. E a acusação tem o quê? E a acusação tem o quê contra mim? E a acusação tem o quê contra mim? Estranha acusação. Estranho. É? Claro. Puxa uma foto tua do teu último aniversário aí. Puxa. Acha fácil. Minha esposa faz 1 milhão de imagens. Não tem nenhuma, nem como é fácil acusar, né? Como é fácil acusar sem narrativa, né? Até agora, tá. Em um Estado de Direito que eu presumo que o senhor defenda, em Estado de Direito, quem acusa é acusação. Claro, mas o senhor... Quem acusa é acusação. A acusação não tem... É irrefutável. Irrefutável seria uma imagem. É irrefutável. Só uma troca de mensagem. É irrefutável. Eu espero que o senhor nunca seja injustiçado. Mas se eu for, tenha sorte. Tenha sorte de encontrar. É como eu lhe disse, cabe questionamento, cabe questionamento. Da onde a Polícia Federal tirou a informação que ele estava lá no dia 15? É isso que eu tô falando. Vocês têm que entender que no Estado Democrático de Direito, a acusação não pode só falar. O que está acontecendo aqui é que a acusação fala que ele estava e não traz nenhum elemento a provar que lá ele estava. Eu trouxe elementos... Então essa é a discussão que eu imagino que essa será a discussão num julgamento, porque aí no julgamento você tem que trazer uma prova de um lado, prova de outro. Mas o senhor espera que antes de entrar nessa fase de julgamento, que ele consiga ter o caso dele rejeitado? A denúncia tem que ser rejeitada, porque essa fase de admissibilidade é indícios mínimos e prova da materialidade. A acusação não trouxe indícios mínimos de que é ele no dia 15. Uma simples fala de um relatório final da Polícia Federal sem documento não é suficiente a superar e receber uma denúncia. Quando a defesa, por sua vez, no momento constitucional e processual penal que apresenta a resposta à acusação, traz prova a rebater essa informação. Agora, cabe ao judiciário sopesar essa balança. Esse é o papel do judiciário. Você tem uma balança, uma fala sem prova e uma fala com prova. No interrogatório do Rodrigo Bezerra de Azevedo, tudo isso que eu estou falando aqui foi esclarecido. E nós juntamos esses documentos. São provas incontestes. No relatório final não consta esses documentos. Agora, você querer valorar o quanto vale a minha prova de ser um rap mensagem celular, não cabe a nós. Cabe ao juiz valorar, de um lado, não ter nada e a defesa ter indícios mínimos de um acusado preso, que a defesa tem que fazer prova diabólica com o celular apreendido para encontrar alguma coisa. Você tem que entender que se o cliente está solto, com o seu celular em mãos, ele pode conseguir uma foto. Agora, até o presente momento, meu cliente preso, com o celular apreendido, nós não tivemos acesso à extração de celular. Lá poderia ter a foto que você tanto me indaga que ele poderia ter tirado o celular dele. Eu não sei, o celular não está comigo, o celular tá
tá com a Polícia Federal, periciar até agora não me deram. E se lá tem essa foto que tanto querem, do dia 15, que ele diz que tirou, mas eu não tenho como saber porque a Polícia Federal não nos dá acesso. Isso vai ter que aparecer, né? No processo não pode ir adiante sem isso. Mas você me ajuda a conseguir? Porque faz 6 meses que eu tô Eu não pedindo. posso conseguir. Faz 6 meses que eu tô pedindo e ninguém me dá. Doutor, Ministro Fux, sou muito fã de Vossa Excelência. O Jeffrey Chiquini, cidadão, tem muito respeito e admiração por Vossa Excelência. Um faixa coral não vai deixar uma injustiça dessa prevalecer. Vossa Excelência conhece o que é um caveira. Sei disso. O senhor sabe a hombridade desses homens. Não deixe um caveira preso injustamente. Esse cara é inocente.